desse povo que busca aí algo para a vida deles. Amém. Pastor, esse microfone é do senhor. Fica à vontade, que Deus possa te usar nessa noite. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu tenho aqui a palavra do Senhor, mas desde já quero agradecer ao pastor Ivan, a esse grande empreendimento da SFM, a Rádio Sem Fronteiras, usando as redes sociais e os meios de comunicações para levar Cristo de uma forma mais dinâmica e objetiva no mundo moderno das tecnologias. Então, desde já eu agradeço essa porta que é aberta. Eu tenho aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo de número 11 e o versículo de número 23. E gostaria de ler aqui para os amados irmãos. Aqui diz a palavra de Deus: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muitos, mas em prisões muito, mais em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Ele diz: 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos que da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em perigos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diretamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. O que Deus tem para nós nesta noite é falando aos corações, e eu faço aqui algumas interrogações onde eu deixo a resposta para cada um refletir e chegar às suas conclusões. Que evangelho é esse que as pessoas estão querendo viver? Aqui nós estamos observando o nosso amado apóstolo Paulo falando não por vanglória, mas quando ele, pastor Ivan, estava passando por cobranças, por dúvidas daqueles irmãos da cidade de Corinto. Porque Paulo, o apóstolo, ele não vivia uma vida de ostentação. E quando o pastor Ivan e ouvintes do programa Rádio FM Sem Fronteiras, quando você vive uma vida simples, sem ostentação, quando você vive uma vida na simplicidade, você desagrada muita gente. Você não tem um valor numa sociedade capitalista. Quantas pessoas estão endividadas e sofrendo, e daqui a pouco vocês vão entender onde nós vamos chegar com essa mensagem. Quantas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, porque estão vivendo outra pessoa que não são eles. Eles estão vivendo uma vida de teatro, de representatividade. Elas se violentam, elas estão se violentando-se, estão se castrando-se a cada dia para tentar fazer o sistema acontecer ou para agradar a coletividade, vivendo qualquer coisa menos elas mesmas. E o apóstolo Paulo estava passando, por julgamentos, as pessoas ali, os intelectuais, os ricos na igreja, estavam ali observando aquela vida pífia
né, dentro da ótica deles, daquele homem réprobo, baixinho, careca, barbudo, como disse Flávio Josefo, historiador, e Eusébio de Cesareia. Eles, né, achavam a figura de Paulo desprezível. Talvez diante de outros irmãos, de outros que estavam com maior evidência, né? Paulo falava sobre a aparência da carne, né? Era aquele homem de 1,86 m, moreno alto, bonito, sensual, olhar 43, né? Como canta Paulo Ricardo na música do RPM, né? Ele não tinha aparência externa. E aí, então Paulo sentiu a necessidade de constranger aqueles irmãos, não no sentido de humilhá-los ou no sentido de diminuí-los, mas de realmente mostrar que ele estava vaticinado, né? Ele estava realmente ali pagando o preço do apostolado. Então ele escreve dizendo, né? Ele escreve falando aqui, eu vou repetir o que o apóstolo disse, né? Essas pessoas aí, belas, bonitas, né? Querendo dizer assim, né? Essas pessoas aí, né? Aí tal, são ministros de Cristo. Isso tá bom. Eu também falo, né, como fora de mim, ou seja, agora eu estou falando humanamente, né? Vocês mexeram aqui, né, com meus brios, né? Vou falando como se estivesse fora de mim, do meu ser espiritual, né? Se eles são ministros, e agora eu vou falar também, eu tenho o direito de falar. Se eles são ministros, eu ainda mais. Em trabalhos, muitos mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, menos um. Né? 3 vezes fui açoitado com vara. Tá bom aí? Uma vez fui apedrejado, o cara recebeu uma lasca de paralelepípedo no meio da cara. Quem já foi moleque na escola e o cara ia arrancar uma manga, jogava uma pedra, a pedra caía sem querer na cabeça dele. Neguinho, quem já tomou pedrada na cabeça sabe como é. E um dia passei no abismo, um dia e uma noite e um dia, em viagens muitas, né? Não é viajar de transatlântico, viajar de avião, viajar de trem, viajar de carro, né? Viajava de pé e, quando podia, no lombo de um jumento ou de um burro, de um cavalo. Em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha raça, os judeus que queriam matar ele, em perigo dos gentios, né? Em perigo na cidade, em perigo no deserto, centopeia, salteador, né, leão, em perigo em mar, em perigo entre falsos irmãos, que é o pior, viu? Falso irmão não é brincadeira, não. Em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez, e além de todas essas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado com todas as igrejas. Agora vem aí a pergunta. Quando vim em Pedro, quando Deus ressuscitar os mortos, e nós, os que estivermos vivos, comparecer no tribunal de Cristo, Jesus vai ter que se retratar com os apóstolos, com os irmãos que morreram comido por leão, por os irmãos que foram queimados com betume e asfalto. Quando ele olhar para essa cristandade gospel, de festinha, certo? E aí, aqueles homens que comeram essas coisas que eu li aqui para a gente agora, eles vão dizer, é um antagonismo, são forças contrárias. O que é que está acontecendo? Quer dizer que então a gente passa por tudo isso para esses crentes da atualidade ficar em banheira de hidromassagem? Reclamando porque faltou pão no café? Reclamando porque tem um carro velho?
reclamando disso e daquilo, como a gente vê o divórcio, como a gente vê tantas coisas aí, campanha de prosperidade. Será que Jesus, Deus, vai ter que se retratar com aqueles irmãos? Não, porque Deus não está com essa classe de pessoa. A marca da igreja nunca foi a ponta da pirâmide. Nós somos de um tempo, e eu não estou aqui exaltando a pobreza e nem humilhando a riqueza. Não. Por favor, não somos medíocres. Você quer ser rico para ajudar, mas sem o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos entrando por essa porta se perderam, se desgraçaram, se esbagaçaram. Então o problema não é ser rico, o problema é onde está o coração do homem. O apóstolo Paulo já tinha dito, aqueles irmãos que são ricos com os bens do mundo, agora também sejam ricos para com Deus, ajudando aqueles que não têm. Paulo aos Gálatas. João Batista pregava o evangelho do arrependimento, alguém levantou a mão, as classes. Os soldados levantaram as mãos, o que é que nós vamos fazer depois dessa mensagem? Agora nós somos questionados, nós temos que tomar uma posição. Ninguém pode ouvir a palavra de Deus e continuar estático. Não existe em cima do muro. A palavra de Deus vem para iluminar a nossa mente. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então o camarada está picando o pau num bandista, num macumbeiro, aquele ali é o filho do diabo, aquele ali é o cachaceiro lá no pagode. Olha lá, o sambão lá em Quaquacetuba aí, eu me esqueço o nome. Olha, tá vendo o sambão lá perto do estádio do Corinthians, olha lá, esse povo aí, olha lá, com catraca na mão para bater nos outros. Isso é um bando de vagabundo, não tem o que fazer. Não tem gente que pensa assim, né? Aí tá lá, só que o camarada nunca ouviu nada de Deus. Quem é pior? O cara que está lá na penitenciária de Franco da Rocha, o camarada que está lá dentro do bordel, no Macho Meretriz, nunca entrou numa congregação para ouvir a palavra de Deus. Quem é pior? São esses que estão lá sem ouvir a palavra, onde os santos fundamentalistas, esses crentes aí que não têm o amor de Deus, fundamentalista, aponta o dedo lá no bar, ali aqui é um vagabundo, ali é uma prostituta, aquele ali é um macumbeiro, é um feiticeiro, aquele ali é isso e aquilo. Quem é pior? Esses ou aqueles que estão todo dia na igreja, lá na congregação, sentado e ouvindo a palavra de Deus e endurecendo o coração? Quando lá o escritor de Hebreus diz, não endureça os vossos corações quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Então quem é pior? Aqueles que estão ouvindo todos os dias a palavra de Deus e não muda, porque a palavra de Deus não vem para que a gente continue acomodado. A palavra de Deus não tem meio termo, ou é anjo ou é demônio, é Deus ou o diabo, é morte eterna ou vida eterna. Escolhei hoje o caminho que querem seguir, ou o caminho da morte ou o caminho da vida, certo? Aí as pessoas, né, tem que entender que a palavra de Deus, quando vem, ela vem para nos mover, vem para nós tomarmos uma posição diante daquilo que Deus está trazendo de revelação. Não é para a palavra de Deus não é um quadro de Van Gogh, né, no Museu de Arte, no Museu da Palavra aí na Grande São Paulo, né, no Museu da Língua Portuguesa, não é um museu de arte moderna, onde o camarada chega lá e fica contemplando um quadro de Picasso, de Cavalcanti, né, fica vendo lá uma estátua, né, uma estátua lá de Michelangelo, né, na Capela Sistina no Vaticano. É um museu, é um entretenimento. A palavra de Deus não é objeto de admiração, é para tomar atitude. Então, quando João Batista pregou, ali havia muitas classes sociais. Os soldados se manifestaram. O que é que faremos nós depois disso aí? Depois que essa palavra veio apontando, a lei veio para abundar o pecado. A lei é mal, disse Paulo. Não, mas sem a lei ninguém saberia que era pecador. O cara matava, a lei veio dizendo não matarás, então ele agora sabe que o matar é pecado. Então a lei veio para revelar o pecado dentro do homem. Paulo fala isso em Romanos 6, 7 e 8, e fala sobre a lei, o pecado e a graça. Essa doutrina do pecado, essa doutrina, essa epístola de Romanos é importantíssima para entender a questão do evangelho. E aí então a classe pergunta de soldados, o que faremos? João Batista explica, vocês se contentem com o salário de vocês e não façam greves, não façam motins, não façam revoluções. As autoridades são constituídas por Deus.
Aí vem os ricos daquela época, e nós o que faremos? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. O apóstolo Pedro prega o evangelho em Atos dos Apóstolos, uma multidão se manifesta e diz: o que faremos nós? E aí Pedro diz: arrependei-vos e salvai, arrependei-vos, convertei-vos e salvai-vos desta geração perversa. Quando o objetivo da palavra de Deus é um só. Os anjos queriam pregar, Hebreus capítulo 1, se não me falha a memória, que os anjos desejavam pregar o evangelho, mas Deus deixou para os filhos dele aqui na terra. Seres humanos com seres humanos. Certo? E a palavra de Deus vem para quê? Para me fazer rico, para ir para a Disneylândia? Para me gozar dessa terra? Eu não sou contra a gente ter um lazer, irmãos. Entenda a palavra. Não vamos ser medíocres, reacionários. Você vai passear com sua família, você vai aí no resort. Não é sobre isso que eu estou dizendo, eu não estou sendo hipócrita. Eu estou dizendo que o objetivo das nossas vidas não é gozar o mundo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, quem está no mundo como se do mundo não estivesse. Entendeu? É um desapego, sabe? É uma desenvoltura, é uma clarividência, é uma leveza do ser. É no espiritual que eu estou falando. Saber ter o equilíbrio, não seja demasiadamente santo, não seja demasiadamente tolo, porque a si mesmo te destruiria. É o camarada que é o fariseu, ele coloca cargas pesadas no outro, não pode isso, não pode aquilo, não coma isso, aí o camarada dá uma flatulência. Aí diz, tá endemoniado, ó. Soltou um peido, tá endemoniado. Porque parece que Jesus não tinha isso. Parece que Jesus nunca fez xixi. Jesus nunca fez necessidades. Entendeu? Dá uma rota, tá endemoniado. O fundamentalista, ele é santo, ele aumenta o filactério do vestido, mas tem um problema, que ele não entra nos céus e também não deixa quem quer entrar. E faz proselitismo. E pessoas mais dignas do inferno do que elas. São pessoas pesadas. Paulo disse, tenha uma palavra temperada com sal. Alguém come carne de charque? Alguém come carne de charque sem escaldar ela? Alguém come carne do sol? Carne salpresa? Eu não sei como é que chama em São Paulo. Mas aqui na Bahia chama carne de charque, carne salgada. Então salga a carne. Aqui em São Paulo se chama carne seca. Pronto, carne seca. O cara vai pegar a carne seca, vai fritar. Quando ele acabar de fritar, que ele comer, ele cai duro, que a pressão sobe, que é sal puro. Então Paulo disse, tem uma palavra temperada com sal. Você vai num restaurante, tá lá uma comida salgada, perdeu, não tem como comer, rapaz. Você botou muito sal no churrasco. Rapaz, perdeu o churrasco. Quem vai comer? Para a pressão subir lá e o cara morrer. Alguém come alguma coisa, a muqueca tá uma delícia, mas ficou salgada, só deu para comer duas garfadas. E você está com aquela fome e sabe que se comer vai subir o pico da pressão alta. Mas Paulo diz, tem uma palavra temperada com sal. A primeira pregação de Jesus em Marcos 1,16, se não me falha a memória, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus não veio falar de quê? O Evangelho do arrependimento. A palavra de Deus vem para que o homem seja livre dessa terra, porque ela está preparada. Aí vem os apóstolos, os profetas dizem, as nações trabalham para o fogo. Tudo que as nações estão fazendo aí, construindo seus prédios, suas luxúrias, seus jardins suspensos da Babilônia, suas mansões, é para o fogo. Porque há uma expectativa ardente, que Pedro fala, certo? Que muitos dirão que a vinda do Senhor é passada, né? Há uma ardente expectativa. E nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo que o Senhor Jesus virá e que as nações, né, trabalham para o fogo. Aqui em 2 Pedro capítulo 3. Né? Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo, e da perdição de quem? Dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios? Que não quiseram se arrepender com a pregação do Evangelho. Que ouçam, que deixem de ouvir. Pregue a palavra a tempo e fora a palavra, filho. Não é negócio de conjectura, de doutrina, de dogma, né, de homem, não. É a palavra. Tito capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Se tem sã doutrina, tem doente doutrina. A doutrina doentia, estatutos internos religiosos de homens.
E Paulo adverte em Colossenses, tem aparência de santidade, aquela roupagem toda, mas não tem eficácia. Não tem eficácia quando passa em frente do motel, ele entra dentro do motel. Quando ele vê uma bebida, ele se embriaga, ele não tem domínio próprio. Tem aparência de santidade, mas na hora do vamos ver, do pega pra capar, como diz aqui no Nordeste, na hora do vamos ver, ele não aguenta, ele se entrega à tentação. Porque tem aparência de santidade, mas não tem eficácia contra os desejos da carne. Paulo fala em Colossenses. Não toque, não manuseie, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Não pode... Eu sou de uma época que o camarada ia para o culto de doutrina e o pastor dizia que não podia beber Guaraná, que Coca-Cola era do diabo. Ia para a igreja e dizia, quem tiver um rádio dentro de casa vai ser excluído da igreja. Depois foi a televisão. Se fosse orar no monte, os presbíteros ficavam procurando nas esquinas. O crente foi orar no monte, porque a doutrina não podia orar no monte. Quantas pessoas foram excluídas porque tiveram televisão dentro de casa? E agora aí a própria religião evangélica usa a televisão, como também condenava quem tinha rádio. Passará o céu e a terra. Tudo que o homem criou, estatuto e doutrina vai passar, mas a palavra de Deus não passará. Então é a palavra de Deus que nós precisamos. E aí o apóstolo Paulo fala desse sofrimento dele todo. E agora vamos observar os líderes que temos aí. Líderes entre aspas. Porque a igreja do Senhor, ela nunca se contaminou. E a igreja do Senhor é composta. A gente tem que entender e discernir o que é religião evangélica, espírita e católica. Para Deus é a mesma coisa. Agora, os filhos de Deus é um outro naipe, é uma outra pegada. Quem são os filhos de Deus? Importa que venham os escândalos, mas ai daqueles que venham os escândalos. Agora, a pessoa achar que Jesus vai usar, certo, o viés de uma religião para se manifestar ao mundo, que religião é? Porque elas são divididas. Nós não temos um corpo visível na terra. Só Deus sabe onde é que estão os seus e sabe quem são os seus. E vai enviar os anjos. E é os anjos que vai fazer a colheita. É os anjos que vai reunir a ovelha de um lado e bode do outro. Que só eles sabem. Eles esquadrinham o coração. Agora ficam os ajuntamentos, cheios de escândalo que a gente está vendo aí, casamento que a gente não vai dizer aí para não ter problema na rádio. Casamento que a gente está vendo aí, certo? Homem com homem, mulher com mulher, para não usar siglas. Estamos vendo aí dentro, todo mundo agora é crente, todo mundo é evangélico. É motel gospel, casa de rendezvous gospel, brega gospel, diabo gospel, carnaval gospel, réveillon gospel, São João gospel, e vem todo tipo. Rapaz, os gregos adoravam o diabo, o demônio Dionísio, Deus Baco, com teatro, rapaz. Com peça teatral. Vamos estudar o passado. Saia dessa matriz. Está lá escrito em Apocalipse, sai dela, povo meu. Uma igreja que renuncia, que diz que a igreja, eu converso com as pessoas, digo, rapaz, denominação evangélica é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja não tem reforma, você faz reforma num sofá, rapaz. O sofá fica velho, a igreja nunca ficou velha. Ela atravessa os séculos, As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. A igreja não está num negócio desse. A gente tem que ter um povo seu, zeloso, de boas obras. Sem mancha, sem mácula, sem ruga. Outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Agora fica um nhenhenhen ali, teologia tal, pregador tal, esquina tal. Aí fica ali não sei quem, fulano de tal. Os ícones. Michael Jackson era um ícone da música soul, da música rap, seja lá o que for, música pop. E essas instituições evangélicas têm seus ícones, cada um tem seus líderes. Tem seus ícones, tem os seus deuses, os seus papas. Só eles dão a ordem, debaixo dele ali, eles estão no topo, são de Marte. O sangue deles é azul, é de outra coisa. Eles parecem que eles têm uma outra composição no corpo deles. E essa não é. Os discípulos vinham discutindo, pastor Ivan, quem vai ser líder, quem vai ser líder, quem vai ser líder. Quando chegou perto de Jesus no meio do caminho, o que é que vocês estavam discutindo no meio de vós? Não, aqui não é assim não. Os líderes desta terra, os governantes destas terras, o comandante dessa terra aqui, eles disputam a primazia entre eles, mas no meio de nós aqui, não. No meio de nós o menor é maior, no meio de nós é servo, eu sou diácono, eu vim para servir. Bota logo o pé, eu vou lavar. Não, Senhor, não lavarei meu pé. Se tu não lavar teu pé, não tem parte comigo. Para ter parte com Cristo é na humildade.
A minha bisavó dizia, ninguém humilha o humilde, porque o humilde já está humilhado. Se você pisa no chão, pastor Ivan, e eu estou debaixo do teu pé, tem algum outro lugar mais baixo que debaixo do teu pé? Eu não tenho mais que ninguém precisa me humilhar. Bem-aventurados que a si mesmos se humilham. Não espere ninguém se humilhar. Corra depressa e se humilhe. Mas se humilhar não é se deprimir, não é se desprezar, não. É se colocar na posição de servo ali. Mas nós queremos a evidência. A carne quer glória. A carne quer ser ovacionada, quer ser aplaudida. O nosso ego todo dia é ferido. Oh, fulano passou por mim, não falou por mim. O irmão não deu a paz do Senhor para mim. Os homens se degladiam, se matam e se mordem, até com a saudação. Não, paz de Deus. Pastor Ivan, paz de Deus. Pai, pastor Ivan, não, a paz do Senhor Jesus, não. Paz do Senhor Jesus não, é paz de Deus. E a paz do Senhor Jesus é o quê, irmão? É do mal, é do inimigo, o outro é paz seja convosco. Até na saudação as religiões, elas se degladiam-se, constroem seus templos, suas catedrais, né? Como dizia aí o Paulo Freire, que todo oprimido deseja o poder para se tornar o opressor. Pode ver aí, Hitler foi oprimido, Hitler foi humilhado, mas quando esteve no poder passou a ser o opressor. É da natureza humana, é da queda. E aí a gente vai cheio de superstições que vão sendo agregadas dia após dia, década após década. Eu vi a ascensão das colocações nesse país, veio lá o discipulado de Mitian, veio lá o discipulado, a gente via, né, todo ano, década de 70, década de 80, década de 90, né, César Castellano, G1000, G12, tudo isso vai passando. Cadê esse movimento todo, esse suprassumo, esse oba-oba? Não é oba-oba, não é suprassumo, não é fogo de artifício em Copacabana, final de ano. Não, o evangelho continua marchando o mesmo. A palavra que salva, o mundo foi feito pela palavra. Nada do que há foi feito sem a palavra. Ele disse, haja luz, né? Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da salvação. A pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Agora a gente fica procurando dar um jeitinho e eu tenho dito, o carro de boi vai tropeçar e nagou, saia fora. Saia dessa obra de engano. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O evangelho, o julgamento começa pela casa de Deus. Se dificilmente o justo se salva, onde se comparecerá o ímpio e o pecador? Mas vamos levando. Vamos levando, vamos levando. Né? E não é assim, a gente precisa tomar um posicionamento, tomar um choque de 1000 volts, um despertamento, acordar e retornar ao primeiro amor. Quem não está no primeiro amor? Retornar às escrituras. Sai dela, povo meu, é o brado de Apocalipse. Sai da onde, povo meu? Que é o povo dele. É os judeus, são os gentios convertidos. Né? E sair da onde? Da Babilônia, das meretrizes, né? Das filhas da Babilônia. A gente tem que começar a salvação individual. Não tenta o coletivo. Não tenta ficar parecendo um caminhão de tomate japonês, uma corrente, um elo. Chega na porta de casa, o tengão vai passando, a micareta vai passando, a procissão vai passando, aí empurra ele. Oi, não quero ir não, vai empurrando ele. E ele ali naquela multidão toda, daqui a pouco está ele no meio da multidão, empurrando uma corrente coletiva. Michel Foucault falou sobre isso no livro Vigiar e Punir. Ele fala sobre o panótico. Esse grande Big Brother, que tá lá, a câmera está lá, o camarada chega para roubar o mercado, quando ele vê ali, sorria que você está sendo filmado, às vezes a câmera está até queimada. Aí ele fica procurando um ponto cego para roubar, vai lá, tem outra câmera, ele não rouba. Esse homem é honesto? Não. Ele não é honesto, ele não roubou porque ele não teve oportunidade, mas dentro do coração ele é um ladrão. E aí fica todo mundo dentro da religião coletiva e mórbida, o pastor está ali, ninguém xinga, é 1h30 de culto, ninguém dá um merda, ninguém fala nada, ninguém traz uma palavra torpe, todo mundo ali, ó, trata bem a esposa, o filho.
Mas quando chega na vida cotidiana, no trabalho, em qualquer outro lugar, ele tem uma vida contrária ao testemunhar de Cristo. Um homem, um cidadão, trabalhava em uma empresa, e aí, de repente, lá um dia, ele ficava toda hora no refeitório contando piada, contando anedota, kikiki, kkk, contando piada, contando anedota, kikiki, kkk. De repente, lá um dia, o melhor amigo dele, dia de sábado, domingo ele era o professor da escola dominical. Dia de semana era lá, o bobeiro lá, né? O paladino da moralidade. Eu tenho medo dessas pessoas. Depois a gente vê a bomba pocar, né? O camarada que fica exigindo a perfeição de todo mundo, né? Que é o crentão, que a doutrina é essa aqui, não sei o quê. Tenha medo. Tenha medo. E aí, lá no trabalho, ele era aquele homem. Lá, de repente, um dia, o melhor amigo dele cai do andame. Todo dia ele dava uma piada. Kkkk. Era o bobo da corte na empresa. E o amigo dele pintando uma ferragem no telhado, se escorregou, caiu, puf, 10 metros, caiu lá, peito, golfando sangue, e começa a gritar, chame um pastor, chame um padre, e aí chama um médico, corre aqui, corre lá, e aí de repente quando chega, tá lá aquele homem deitado, e aí chega o amigo, rapaz, o que foi que aconteceu? E aí ele vai pregar o evangelho, Jesus te ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí o camarada lá golfando, morrendo, digo, ô, rapaz, que é isso? Até em uma hora dessa eu morrendo, tu vem contar piada? Porque a vida que ele vivia foi o testemunho que ele deu, porque a gente prega o evangelho, que nós somos uma carta lida por todos os homens, e nós abrimos a boca para pregar quando houver necessidade, mas a nossa vida já está falando. E a vida daquele homem falava na fábrica, falava na empresa. Ninguém via ele como um crente, mas dia de domingo ele estava lá na escola dominical, ele estava no coletivo, no grande panótico, na grande coletividade, um olhando o outro e julgando a conduta moral. Mas dentro do coração, ele não servia a Deus. Esse povo me honra com os lábios, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Era minha Israel, né? Estava lá oferecendo o demônio, oferecendo os filhos para Moloque, mas à noite estava no culto adorando a Deus, e Deus levanta o profeta Jeremias. Estavam lá fazendo todo tipo de torpeza, e Deus disse ao Jeremias, hoje você vai ficar lá do lado da entrada do templo, o templo que Salomão construiu, tu fica lá em pé, fica do lado, e quando o povo começar a entrar, você vai dizer assim, assim. E aí quando o povo começou a entrar para adorar ao grande Deus Jeová, ali ele estava do lado, ele começou a dizer, vocês ficam dizendo, templo do Senhor, o Senhor está aqui, prosperidade quando não há prosperidade. Porque dizia a oração de Salomão que Deus estaria ali, né, e ia perpetuar o nome dele no templo. E aí, Deus está aqui, o templo está aqui, é de pedra, é de ouro, está aqui. Então, tome-lhe pecado, tome-lhe pecado, tome-lhe pecado. Não, mas o templo está ali. Aí Deus manda e destrói o templo, quebra tudo, pronto. Tá entendendo agora aí? Vai se levar cativo. 70 anos na Babilônia. Então, as pessoas estão se apegando a essas coisas. Não, nós somos povo de Deus. E aí Jesus está bradando e dizendo, as prostitutas, os ladrões vão entrar primeiro que vocês. Não está dizendo que você não vai entrar, que a religião não vai entrar. Mas se não se arrepender e não se converter como uma dessas crianças, jamais herdará o reino de Deus. E estamos nos vangloriando, picando um pau lá no camarada da religião da idolatria, picando um pau em um, picando um pau em outro, não porque o outro é o pecador, porque o outro é o demônio. E ele nunca entrou ali para ouvir a palavra de Deus. Mas nós estamos lá todo dia ouvindo a repreensão do Senhor e não muda. Então quem é o pior? Quando Jesus diz, ai de ti, Coronzim, ai de ti, Betsaida, porque os milagres que foram operados em ti, se fosse operado em Sodoma e Gomorra, aquele povo teria se arrependido no pó e na cinza. E aí, aquelas cidades onde Deus operou tanto milagre não se arrependeram. E Deus disse que eles tinham um coração mais duro que o de Sodoma e Gomorra, que até hoje a gente fala que vem todo pecado, toda sorte de pecado ali, sadomasoquismo, sodomia, tudo de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquela cidade, Deus destruiu o mundo com dilúvio, e o segundo caso foi que Deus destruiu com fogo uma cidade, ou 2 cidades redondezas. Imagine o que é que não rolava ali, que até com os anjos eles queriam ter relações sexuais. Rejeitaram uma menina virgem, as 2 filhas de Ló. Então as pessoas estão levando as coisas, não, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Vá seguindo esse sistema
E não vá buscar diretamente de Deus a revelação, porque o tempo é chegado e a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pastor Ivan, que Deus abençoe a sua vida. Essa palavra é uma palavra que vem do trono de Deus, é uma palavra, é um remédio amargo. Eu sei que muitos regogitam. Paulo disse, você sabe o que foi que Paulo disse? Eu não prego onde alguém botou um outro fundamento. O camarada vai pregar ali o fundamento calvinista, movimento, fundamento anabatista, o outro lá, fundamento menonita, né? E a pedra fundamental é Jesus. Então a gente fica, né? Você vai conversar botar 10 homens desse aí, de cada religião diferente, você traz um assunto, cada um traz a sua cosmovisão e sua linha de raciocínio. Mas há um só Deus, um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. É a Ele que nós devemos nos dirigir. Nós devemos congregar, ter um ambiente para congregar, para nos estimularmos como irmãos, para ter comunhão com o irmão. Há o pastor chamado do ventre de sua mãe, há o obreiro, há aquele que é dotado, os dons espirituais para edificação da igreja. Um tem salmo, um tem cântico, um tem... Isso é bíblico. Eu não estou falando aqui que o cara tem que ser desigrejado. Essa é uma heresia. Eu preciso. A Bíblia diz que aquele que busca a solidão insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Já pensou Jesus dizer, não, eu sou Jesus, eu conheço a palavra de Deus, não vou me misturar com essa gentalha, com essa ralé. Mandaram prender Jesus. Aí veio a elite, quando a elite voltou, cadê o homem que eu mandei você prender? Aí os soldados que faziam parte da elite, os magistrados disseram, não podemos prender, porque jamais vimos um homem falar como vocês também, está feita essa ralé, vocês está feita essa gentalha aí, vocês estão igual a essa gentalha, vê se algum dos doutores aqui aceitou Jesus, quis ouvir esse Jesus aí. E vocês, magistrados, está feita essa gentalha? Então é isso. Essa é a situação. Que nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir nossos olhos com colírio santo para ver a nossa nudez. E o colírio santo é o quê? É a palavra de Deus. Ela traz luz aos olhos. O salmista Davi diz que a tua palavra ilumina os olhos. Eclesiastes diz, a tua palavra deixou meu rosto brilhando em sabedoria. Nós não tínhamos esse semblante. Nosso semblante era de um homem iracundo, de um homem com demônios, com obra da carne, das trevas. E através da palavra, nós somos purificando o nosso coração, como disse o salmista Davi. Como purificará o mancebo o seu caminho, obedecendo a tua palavra? E aí a gente vai ficando com esse olhar bonito, com esse olho brilhando, certo? Com 50 anos de idade, com uma hora pensa que você tem 20, 30, porque você não fuma, não bebe, não perde noite, está ali orando, com frequências de luz, de bênção. Se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Então a gente tem que sair dessa matriz. E aí, quem pode receber essa palavra? Perguntaram para Jesus. Pedro perguntou a respeito. Não, há pessoas que foram preparadas para receber essa palavra. Né? Ali ele falava sobre a questão do divórcio. Quem foi escolhido, preparado? Então você é um escolhido do Senhor. Plantação do Senhor. Quem plantou o joio? Foi o diabo de noite. Plantação do inimigo. Né? Mas Deus conhece o seu povo. Então que nós possamos realmente estar dentro das escrituras, dentro da palavra, amando os irmãos. Né? 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Amando, perdoando, né? Buscando a vontade. Seja humilde, cada um veja o outro superior a si. Não tem disputa mais. Onde há competitividade não reina no amor. Entendeu? Essa questão de competição. O outro é pastor, o outro é isso. Aqui não é uma hierarquia. Esse modelo aí, certo, que veio lá do Império Romano, entendeu? O cara começava como um soldado até chegar general, e aí o cara começa como cooperador, como obreiro, diácono. Quem foi chamado diácono fica como diácono. Foi chamado pastor. Aqui não tem uma questão hierárquica, que o cara é diácono, para pastor, para presbítero, depois para pastor, para bispo, para apóstolo. Não existe isso. Cada um fica na posição que foi chamado. Todos nós somos um diácono, somos um servo. Mas aí, essa questão, Justiniano, Diocleciano, Inácio de Loyola, que era um general que matou meio mundo de crente, e hoje é o santo lá. Tá entendendo? Jorge da Capadócia, que eles dizem que subiu na Lua. Eu quero saber até hoje como foi que esse Jorge foi para a Lua matar o dragão.
se ele foi na Apollo 11, se ele foi em alguma nave dessa aí, algum foguete desse que os Estados Unidos foi, que é uma crendice. O cientista Carl Sagan, cientista renomado, na década de 70, escreveu um livro. O título do livro, Esse Mundo Atormentado pelos Demônios. Ele diz, é inconcebível, em plena era digital e tecnológica, um homem se dobrar diante de uma vaca, um homem acender uma vela, um homem se dobrar diante de uma estátua. Isso Carl Sagan falou em 1978, para a década de 80, no seu livro Esse Mundo Atormentado por Demônios. Aí, cheio de crendice, cheio de crenças, de superstições. Você está entendendo, meu amado? Aí que matou um dragão. E as pessoas estão tão cegas que as escamas dos olhos não caíram, que elas continuam nessa escravidão. São Jorge matou o dragão. Que dragão? Como foi isso, gente? Acorda. Foi voando. Foi num cavalo alado. Quer dizer, isso é mitologia, mas aí não, né? São situações complicadíssimas. Agora mesmo o jornal Folha de São Paulo pegou uma imagem do catolicismo romano, botou um baseado de maconha, dizendo que era Jesus, essa foto aí desse Jesus racista, que o Jesus aí da Igreja Católica é loiro de olho azul. É racismo, né? Não pode ser negro, não pode ser um índio moreno. Mas vamos lá. Aí pegaram aquela imagem, né, de Jesus, botaram um baseado de maconha, uma camisa vermelha, com a figura de Karl Marx e parece que de saia. Né? Aí colocou umas frases, Jesus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que o jornal A Folha de São Paulo não bota uma charge de Maomé? Como lá aquele jornal francês colocou uma charge de Maomé, uma coisa até muito simples. Mas aí os fundamentalistas maometanos, muçulmanos, foi lá e acho que foi 15 que morreu lá. Aí, Folha de São Paulo, coloque aí, Folha de São Paulo. Você está mexendo com os cristãos porque os cristãos são de amor. Isso não ofende a igreja, não, porque essa imagem que vocês colocaram não é de Jesus, não. É da religião. Viu? A igreja, você nunca vai ver Paulo lutando para estar pregando. Você lê o Novo Testamento, as cartas paulinas, uma vez ou outra, Paulo fala sobre alguns heréticos, sobre cães devoradores. Já viu os nicolaítas, havia muitas seitas heréticas na época de Paulo, e você não vê ninguém aí combatendo. Por que não combatia? Porque sabia que os que são da verdade vêm para a verdade. Sempre vai existir falsos profetas e heresias. E eles tiram da própria palavra de Deus, porque os fariseus criam em anjo, e os saduceus não criam em anjo. Tudo tirava da palavra. Toda seita vem da palavra de Deus, a Bíblia. Eles pegam uma Bíblia e criam a sua religião. Mas o povo de Deus é conhecido por ele, porque está andando ali, andando na doutrina, na palavra. O que é doutrina? É o fundamento da palavra de Deus, doutrina da justificação, do arrependimento, da remissão, da salvação. Né? Tem as doutrinas da palavra de Deus, escatológicas, tem toda aí. A humildade, o amor, certo? O perdão, tudo isso aí é o fundamento do Evangelho. E nós estamos observando aí, vendo que as pessoas estão indo aí em crendice. Paulo fala, cuidado com a filosofia, as vãs filosofias, cuidado com as doutrinas dos homens, escravizam, cuidado com as fábulas judaicas, cuidado com as lendas, cuidado com as genealogias intermináveis, que só gera contenda, só gera problema. Há homens que precisam tapar a boca dele, porque eles são como gangrena, câncer, heresias destruidoras, dissimuladas, disse o apóstolo Pedro. Quem é da verdade, vem da verdade. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, Cristo te revelará, Cristo te iluminará. Que Deus em Cristo, pastor Ivan, nos abençoe e amanhã vamos falar sobre os mortos enterrando os mortos. Amém? Deus abençoe a vida de toda a igreja e de todos os ouvintes da palavra de Deus.